Salmo 51, os versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Como eu posso mudar de fato? Se nós entendemos que para que exista um verdadeiro avivamento, é necessário o arrependimento. Como Cristo pode ser formado em mim? A ideia de que o avivamento verdadeiro ele somente acontece quando nós nos arrependemos do nosso pecado e cremos única e exclusivamente em Jesus Cristo e só em Jesus Cristo. Não é Jesus e mais alguma coisa. Não é Jesus e mais o sábado. Não é Jesus e mais um santo. É só Jesus. E arrependimento significa mudar de uma velha vida para uma nova direção. É uma vida diária de quebrantamento completo. Mas quais são os passos envolvidos no arrependimento bíblico? Como nós podemos perceber arrependimento na nossa vida e na vida dos nossos irmãos? O primeiro passo é encarar os nossos pecados. Nós precisamos encarar os nossos pecados. Arrependimento bíblico requer que você encare o pecado. E isso é imprescindível para um verdadeiro avivamento. Davi, no salmo que nós lemos, é o salmo de penitência. Depois do adultério, depois da mentira, depois do homicídio, Davi representa a nós mesmos neste salmo. Certamente você se lembra em sua vida de momentos de quebrantamento total. Você se atolou no pecado, você perdeu a sua paciência, fez besteira, disciplinou o seu filho com tanta raiva, fez um mau negócio, todo mundo disse para você não fazer e você se atolou no erro. E agora você se sente como Davi, atolado no pecado. Nós precisamos olhar para o espelho da palavra de Deus, que mostra os cantinhos sujos do nosso coração. Abra sua Bíblia, irmãos, por favor, lá em Tiago, no capítulo 1, os versículos 21 a 24. Tiago, capítulo 1, de 21 a 24. Vejam o que Tiago diz em sua carta. Tiago, capítulo 1, de 21 a 24. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Avivamento requer arrependimento, que começa com aquilo que precisa ser mudado. Eu quero que os irmãos imaginem um espelho. E uma vez por mês, o sujeito penteia o seu cabelo. Uma vez por mês, ele escova os seus dentes. Uma vez por mês, ele cuida das espinhas saindo do seu rosto, porque ele lava o seu rosto uma vez por mês. É exatamente isso que Tiago está nos dizendo. O que adianta nós termos o espelho da palavra de Deus se nós não olhamos para ela? Se nós não permitimos que ela nos mostre os cantinhos sujos do nosso coração? Nós precisamos encarar os nossos pecados. Irmãos, olhar para o espelho da palavra de Deus, ter um momento a sós com Deus, o devocional diário, isso não é um exercício fútil de marcar pontos com Deus. Pelo contrário, é a nossa vida. É a palavra de Deus que nos revela os nossos pecados. E nós encaramos os nossos pecados e corremos para a cruz, clamando por misericórdia e graça. Eu não quero mais ser como eu sempre fui. O segundo passo para um verdadeiro avivamento é lamentar o meu pecado. Irmãos, entendam, lamentar o meu pecado não é chegar para Deus e dizer assim: Deus, desculpa aí por qualquer coisa, viu? Nós precisamos sentir dor, sentir nojo. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que Deus tem em relação ao pecado. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a amarmos aquilo que Ele ama e a odiarmos aquilo que Ele odeia. Deus odeia o pecado, Deus odeia o divórcio, Deus odeia o relacionamento misto, Deus odeia a mentira, Deus odeia a trapaça, crentes desonestos, Deus odeia o pecado. Mas Deus ama a luz, Deus ama a verdade, Deus ama a honestidade, Deus ama o perdido. E nós precisamos lamentar o nosso pecado. Entendam, irmãos, que arrependimento bíblico não é ter tristeza porque alguém me pegou e agora todos vão ficar sabendo e eu vou passar vergonha. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. É quando você sente tristeza porque alguém te descobriu. Arrependimento é quando você sente tristeza por aquilo que você fez. Reparem uma coisa, no versículo 4, volte lá para o Salmo 51. Salmo 51, versículo 4.
Davi diz assim no versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, reparem, Davi pecou contra outras pessoas, mas ele diz: eu pequei contra ti, Senhor. Foi contra o Senhor, foi o meu relacionamento contigo que eu feri. Senhor, eu sujei o seu nome, eu envergonhei o seu nome. É claro que existem muitas outras pessoas envolvidas nisso, mas foi o meu relacionamento contigo que eu sujei. E eu insisto em voltar para o pecado, para a sujeira do meu pecado, para o velho homem. Paulo fala exatamente sobre isso em Romanos capítulo 7, quando ele diz: miserável homem que sou, eu não paro de pecar, Deus tenha misericórdia de mim. A vida cristã é assim, é um estado contínuo de arrependimento, de contrição e uma corrida desesperada para a cruz. Eu vejo, eu lamento e eu confesso. O terceiro passo é confessar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, o autor diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, confessar significa dizer a mesma coisa. É chamar pecado de pecado. Hoje nós temos a tendência de dizer que pecado é falha, é um deslize, é uma opção sexual. Não! Pecado é egoísmo, é orgulho, é mentira. Pecado é adultério, é imoralidade, é homicídio, é desobediência, é ingratidão, é insubmissão à palavra de Deus. Isso é pecado. Mas o versículo diz: se confessarmos os nossos pecados. Irmãos, repare em algo interessante no final desse versículo, como isso nos encoraja. Às vezes nós não conseguimos remover o sofá pesado para limpar os cantinhos sujos do nosso coração. Mas, mesmo assim, Deus já nos perdoou. E isso é graça. Mesmo os pecados que Deus vai me mostrar daqui a 10 anos, está tudo debaixo do sangue de Cristo. Ele já nos perdoou se confessarmos os nossos pecados. O quarto passo é virar as costas para o pecado. O primeiro passo é encarar os nossos pecados. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e dizer: isso é pecado. O segundo passo é lamentar. O terceiro é confessar. E o quarto é virar as costas para o pecado e virar-me para Deus. Então eu vejo, eu tenho nojo, eu lamento, eu confesso, e agora eu viro as costas para o pecado. E é exatamente isso
que diz o autor de Hebreus no capítulo 4, versículo 16, quando ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu corro, eu não paro, eu não demoro, eu não me atraso. Eu vejo os meus pecados e eu corro para o trono que jorra graça. O versículo 17 do capítulo 51 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Nós recebemos as boas novas. Deus de fato não nos rejeita. E são pessoas assim que Deus acolhe. Ele não vai atrás de pessoas que não precisam de médicos. O nosso Deus tem prazer em derramar graça sobre os arrependidos. Louve a Deus por esse versículo estar na Bíblia. Deus torce por nós, por aqueles que reconhecem a sujeira do seu coração e com gratidão correm até o trono que jorra graça. O fariseu chegou diante do Senhor, olhando com arrogância para o céu, dizendo: louvo a ti, Senhor, porque eu não sou como os demais. O outro, publicano, desprezado, marginalizado, batendo em seu peito, disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Este voltou para casa, debaixo das bênçãos do Senhor, porque Deus tem prazer em derramar graça sobre os contritos, sobre os arrependidos. Virar as costas para o pecado significa pedir perdão para alguém, significa fazer restituição quando nós lesamos alguém, significa produzir frutos de arrependimento de uma vida que está agarrada à cruz de Cristo. Uma humildade, um quebrantamento tal que produz frutos na vida dos outros. E, irmãos, implícito no arrependimento, em virar as costas para o pecado e correr para Deus, é crer em Deus, que Ele nos acolhe, que Ele nos aceita, apesar de quem nós somos. A vida cristã é uma vida de fé do começo ao fim. É uma vida de fé em Cristo Jesus. Eu confio, eu dependo de Cristo, minha única esperança. É uma vida de dependência diária. E fé é a chave tanto para a salvação quanto para a santificação. Fé para salvação é muito simples. É um depositar total da minha confiança na pessoa de Jesus Cristo. Não é a fé que Tiago fala que até os demônios creem. Essa fé que Tiago escreve é uma fé demoníaca, porque ela é uma fé apenas intelectual.
não é uma fé que muda, que transforma o coração. Fé para a salvação é a fé de Hebreus capítulo 11, versículo 1. É uma fé, é uma confiança total no invisível. É uma confiança plena de que Deus conduz todas as coisas e é aquele que conduz a minha vida. É um lançar-se aos pés de Jesus. É confissão de insuficiência e de dependência. A fé salvadora, ela exige que você se lance. É reconhecer que é só por Jesus que morreu no meu lugar e pagou o preço dos meus pecados. Nós não podemos oferecer as nossas boas obras a Deus. Oferecer as nossas boas obras a Deus é a mesma coisa que oferecer trapos de imundícia ao Senhor. A única coisa que Deus aceita é o sangue de Cristo. É isso que aplaca a sua ira despertada pelos nossos pecados. Mas fé existe também para a santificação. E Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é fé para santificação. É Cristo vivendo sua vida através da minha vida. Isso é fé para santificação. É a vida cristã sendo vivida através das nossas vidas. Nós vivemos momento a momento agarrados em Jesus, nessa tensão de quebrantamento, arrependimento e fé em Cristo Jesus. Não eu, mas Ele. E Ele, em sua infinita graça, mesmo assim nos galardoa. Uma igreja avivada pela intimidade com Deus é uma igreja que vive pela graça, pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. Vamos dizer juntos? Uma igreja avivada pela intimidade com Deus é uma igreja que vive pela graça, pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e nós não temos palavras para agradecer o teu amor demonstrado na cruz. Nós te louvamos porque, por meio da cruz, hoje nós temos condições de encarar os nossos pecados, de lamentar os nossos pecados, de confessar os nossos pecados e de virarmos as costas para os nossos pecados e nos virarmos para Ti. Nós te louvamos porque, apesar de quem nós somos, o Senhor nos dá o privilégio de podermos correr para a cruz,
onde encontramos graça em ocasião oportuna. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. E nós te pedimos por um verdadeiro avivamento, que começa com arrependimento de pecados. Senhor, ajuda-nos a olharmos para o nosso coração e encontrarmos lá aquilo que não te agrada e confessarmos isso a Ti, e lamentarmos por isso, e abandonarmos o pecado. Que nós tenhamos aqui entre nós, na Igreja Batista, em São João da Boa Vista, que nós tenhamos intimidade e maturidade suficiente para confessarmos os nossos pecados uns aos outros e sermos curados por Ti. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, aqueles pecados mais íntimos que nós não contamos para ninguém, o Senhor conhece. Nós te pedimos hoje, pela intervenção do Teu Espírito Santo, quebranta-nos, Deus, para que nós vivamos uma vida plena em Cristo Jesus, para que nós levemos o pecado a sério e lutemos contra ele, firmados na certeza e na esperança de que o Senhor é um Deus que nos restaura, que faz de nós novas criaturas. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama e perdoa os nossos pecados. Compadece-te de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.